Bom dia, gente. Tudo bem? Eu sou o Bernardo, eu sou presidente institucional e diretor de gestão de pessoas da Struct. E hoje eu vou ser instrutor de vocês na aula sobre banco de dados. Então é uma aula muito importante, né, para a gente poder começar a pensar como vai ser nosso back-end, como vai ser a lógica de negócio da nossa aplicação. E ela foca bem mais na parte teórica. E na segunda parte da aula eu vou mostrar também uma ferramenta, que é o DB Diagram, que a gente utiliza para poder modelar o banco de dados antes de realmente construir ele dentro da nossa aplicação, né? Então, vai ser dividido em duas partes. A primeira vai ser slides, que eu vou dar uma geral nesse conceito banco de dados, que é um conceito que a gente ouve muito por aí. É um assunto que está na moda, entre aspas, aí na área da tecnologia. Todo mundo fala de dados, ciência de dados, big data, enfim. Mas vocês que não conhecem já pararam pra pensar, tipo, que diabos é um banco de dados? Sabe? Tipo, às vezes a gente nem pensa nisso. Então vamos começar desse básico. O que é um banco de dados? E mais importante, o que é um dado? O dado é um valor, né? Pelo menos no contexto do banco de dados, o que a gente quer de um dado? Que seja um valor contextualizado, atribuído a algo e que seja persistente. Então, parte contextualizado, atribuído a algo. Se eu falar para vocês o valor 20, esse valor é um dado? Esse valor é informação? Cara, você pode até falar que ele é, mas 20 o quê? O que você tem com essa informação? Ele é a idade de alguém? Ele é o número de coxinhas que alguém comeu? Ele é a nota que você deu para alguma coisa? O que é o 20, cara? Ele tem que ter contextualização. Eu tenho que falar, pô, é 20 anos, é 20 coxinhas, é 20 alguma coisa, entendeu? Você tem que ter alguma coisa ali. E ele tem que ser persistente. Não adianta nada eu vou lá, fiz meu cadastro no site, beleza, quantos anos você tem? Pô, 20 anos, massa. Não adianta nada eu dar isso aí pro site, daqui a 2 minutos eu atualizar a página, eu deslogar e logar de novo, e essa informação não tá mais lá. Então ele tem que ser algo persistente, ele tem que ser algo que exista e que não seja apagado, a não ser, óbvio, né, que eu peça para ele ser apagado, que eu queira, né, que alguém mande ele ser apagado. Então a gente pode pensar no banco de dados como um conjunto de vários dados que vão representar algo do mundo real, né? Pode ser não necessariamente algo físico, mas algo que existe independente do contexto de banco de dados. E ele vai ser criado com um propósito específico e organizado numa estrutura que seja capaz de dar significado para esses dados, relacionar eles e permitir operações com ele. Dentro de novo da disciplinaridade, eu posso ver a média da idade dos usuários do meu site, eu posso ver filtrar os usuários do mais novo para o mais velho, do mais velho para o mais novo, pedir só os usuários acima de tal idade, enfim. Então, são, nesse exemplo bem básico, você já vê um número quase infinito de operações que você pode realizar nesse contexto, e o banco de dados vai auxiliar a gente a fazer isso aqui, beleza? Então, em resumo, o banco de dados é uma maneira de interpretar informações do mundo real a partir de informações armazenadas de forma persistente e contextualizada, beleza? Então, por que aprender banco de dados? Pô, legal, Bernardo. Massa, vai armazenar várias coisas e tal. Mas a gente vai usar isso aqui no Struct? Cara, pegando aqui de volta o modelo MVC, que é o Model View Controller que vocês viram lá na aula de conceitos web, quando o usuário faz a requisição para controller, a controller tem que puxar esse dado de algum lugar. Então, você já deve imaginar que a gente vai focar muito em banco de dados quando a gente for construir a nossa model, nosso site, que vai ser em Rails. Então, são muitos conceitos que várias vezes a gente vai falar de model quando quer falar de banco de dados quando quer falar de models, eles meio que se confundem numa conversa não tão aprofundada sobre o assunto, o que não tem problema nenhum, já que a gente entende a mensagem. Então é basicamente isso, que a gente vai entender como um banco de dados e como ele vai se assinar com a models. Então primeiro a gente vai entender aqui qual a estrutura de um banco de dados e como que a gente vai utilizar ele, beleza? Então massa, como que a gente utiliza banco de dados? Como a gente vai usar essa bagaça aqui? Tem muitos modelos, tem muitas formas de você interpretar um banco de dados, você já deve imaginar várias, mas a principal que a gente usa, e vocês devem usar em qualquer trabalho, aí, a não ser que vocês mexer com algo muito específico, é o modelo relacional, que é um modelo de dados que vai representar a realidade como uma coleção de relações entre entidades. Cada palavrinha aí é meio que um conceito, né? Então vamos por partes. Modelo relacional, nesse relacional, vocês imaginam que relação seja algo muito importante. E a entidade, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas é basicamente o conceito base para isso. Então pense que eu vou ter várias entidades e elas vão se relacionar de alguma forma. Beleza? Então, antes de passar para cada um desses conceitos, só comentar rapidinho sobre os SGBDs, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Aqui nesse Struct a gente usa o PostgreSQL, que é o que a gente até apresenta aí no processo seletivo e tal. É a base de dados mais utilizada e que os desenvolvedores mais gostam de trabalhar no mundo. E a gente vai utilizar ela como uma ferramenta, o software, né, a ponte que vai gerenciar o banco de dados. Né? Essas três letrinhas no final elas significam alguma coisa, né? O SQL, muita gente já conhece, né, como uma linguagem não de programação de fato, né? Algumas coisas impedem ela ser definida como linguagem de programação mesmo, né? Tipo HTML, mas é uma linguagem que é a forma de você se comunicar com o banco de dados. É a forma de você pedir dados, de você enviar dados, de você atualizar dados, deletar dados, enfim.
qualquer operação que você queira fazer com dados, se você quer se comunicar com um banco de dados, no Postgre a gente vai usar essa linguagem SQL. Diretamente a gente não usa ela. Nos meus praticamente 2 anos que eu estou no Struct, eu nunca escrevi uma linha de SQL. Eu conheço a linguagem por fora, né? Para a faculdade eu usei já ela. Mas eu não vou ensinar SQL aqui para vocês. Vai ser algo muito mais que às vezes vão precisar interpretar, né? Algumas vezes aparece no terminal o comando SQL que o Postgre usou para fazer algo que você pediu na sua model ou na sua controller, né? Diretamente para a model. Enfim. Mas é um trabalho muito mais interpretativo e o SQL é uma linguagem bem tranquila de você entender. Ele é mais difícil de dominar, de você fazer coisas mirabolantes em SQL, mas uma linhazinha de, selecionei aqui os produtos de valor tal, sabe? É uma coisa bem simples de SQL, então por isso não vamos aprofundar muito, até para não estender muito a aula, em sintaxe de SQL, mas fiquem sabendo que a linguagem que o Postgre vai usar, você vai usar para se comunicar com o banco de dados por meio do Postgre. Beleza? Então vamos lá, vamos destrinchar o modelo racional. Aqui na esquerda tem uma imagem que é uma representação bem clássica do que é o modelo relacional. Então a gente tem departamento e saindo dele a gente tem nome, código, número de empregados e localizações. Você que não sabe nada de banco de dados já deve imaginar que a gente está querendo representar um departamento. Esse departamento vai ter um nome do departamento, um código, um número de empregados e as localizações desse departamento. Então o departamento ele é a base, ele é a entidade que a gente quer representar. Então a gente quer um conjunto de objetos dessa realidade que quer manter as informações no banco de dados. Então, na entidade de departamentos, que a gente quer dizer que a gente quer armazenar vários departamentos, cada um com nome, com código, com número de empregados, com localizações, eles vão diferenciar por isso. E cada uma dessas coisinhas aqui é um atributo que a gente chama, né? Então é um dado que é associado a cada ocorrência de entidade em um relacionamento. Ou de um relacionamento, no caso. Então, o nome é um atributo. Você vai ter um departamento, o atributo nome vai ter um valor tal. Beleza, Bernardo. Entendi, legal, mas está meio confuso. Como é que a gente vai isso na prática? Um exemplo muito bom, e é realmente o que a gente acaba imaginando na prática, é a gente pensar numa tabela. Então todo mundo já deve ter pelo menos visto a tabela em Excel, na planilhas Google, senão eu também não tem problema, é mais ou menos isso aqui, né? Então, o que vai ter nessa tabela? Vai ser a tabela com título, né, departamentos. Então a entidade de departamentos está sendo representada por meio dessa tabela. A gente vai ter aqui uma coluna para cada atributo. Então, uma coluna para os códigos, para os nomes, para os números de empregados e para as localizações. E cada linha vai ser uma instância, vai ser um departamento que eu vou armazenar nessa minha entidade. Então, aqui na primeira linha, a gente tem o SIC, o nome, departamento, ciência e computação, número de empregados totalmente arbitrário. E as localizações eu representei aqui por um array, né, por uma lista, como queiram chamar. Mas por uma questão de abstrair isso aqui por agora. Vocês vão ver que mais pra frente na aula eu vou desconstruir essa ideia, que não tem como botar array no SQL, enfim. Mas pensa nisso aqui por enquanto. Isso aqui funciona. E na segunda linha, mais uma vez, o código N, nome, departamento de engenharia elétrica, número de empregados 88, arbitrário, e localizações, outra lista, outro array. Beleza? Massa. Que tipos de dados eu posso armazenar e quais são os dados mais importantes para esse na minha tabela? Bem, o SQL trabalha com 4 tipos básicos, que é numérico, que aí engloba tanto números inteiros quanto floats, né, números decimais, número negativo, enfim, qualquer representação numérica que você imagina que deve fazer a soma. O texto, então você vai ter texto tanto de letra, símbolos, mas pode ser um número também representado do tipo texto, né? Então, se você fizer um 5 mais 4 do tipo numérico, vai ser diferente do 5 mais 4 do tipo texto, por exemplo. Então, tipo, o tipo do seu atributo vai mostrar o que você pode fazer com esses dados. Então, isso é bem importante também. Beleza? A data, né, que a gente chama de timestamp. Então, data é realmente de dia, né? Data e hora. Então, você pode ter uma data de ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, bem específico mesmo. Pode ser assim a hora, pode ser em formato diferente, pode ser em formato dia, mês, ano, pode ser mês, dia, ano, que é o errado dos Estados Unidos, enfim. Então, tipos de data, certo? E o booleano, que é aquele conceito que já deve ter visto, que é sim ou não, true or false, 0, 1, para a gente economizar a memória em coisas que são binárias. E aqui eu trago um conceito bem importante, que é a chave primária de uma entidade. Como você vai diferenciar os valores dessa entidade? Como você vai diferenciar cada linha? Aqui é muito fácil, tá ligado? Tipo, SIC, computação, elétrico, pô, tudo diferente, nada a ver. Mas vamos supor que, sei lá, tem outro departamento de ciência de computação, sei lá, de outro local, por exemplo. Ou outro departamento com código SIC, que tem, tipo, sei lá, departamento de ciências de construção, coisa do tipo, que é merda. Número de empregados, outra pessoa pode ter 59 empregados, sabe?
Então, como a gente diferencia isso? A gente diferencia por meio da chave primária. Esse conceito que a gente vai ter uma coluna na tabela que vai ser única. Nenhum valor vai se repetir nessa coluna. Então, ele pode ser mais de uma coluna também. Então, comentei, né, no exemplo do SIC, eu posso dizer que a combinação entre código e nome é a minha chave primária. Isso é um pouco menos prático, né? Você vai ver que no próprio post a gente não utiliza esse conceito, mas você pode modelar um banco de dados a partir disso também, tá? Só para deixar claro. E geralmente a gente coloca algo que seja único. Por exemplo, a pessoa utiliza muito CPF. E o mais comum, no caso, é usar um ID único para isso. Então, aqui nesse próximo slide, eu atualizei essa tabela adicionando uma coluna para o ID. Né? E aqui PK, né, que é a abreviação, né, para Primary Key, que é em inglês para a chave primária. E aqui eu circulei também dois tipos diferentes, né, tipo nome e tipo numérico, para a gente fazer operações aqui no número de pregados. Beleza? Então, vamos para outra parte, né, muito importante também, afinal é o modelo relacional. O que são os relacionamentos? Um relacionamento, ele define a relação entre duas entidades. Então, eu vou pegar aqui cada tipo para a gente poder entender. Primeiro tipo, 1 para 1. Suponha que a gente vai ter uma entidade relacionada com outra. Então, um departamento vai ter um diretor. Ninguém é diretor de dois departamentos, e em um departamento precisa de dois diretores. Pelo menos nesse modelo que a gente modelou aqui, né? Tudo isso vai estar sujeito a como a gente vai modelar nosso banco de dados, tá? Então, você fala, mas na empresa do meu tio tem 2 diretores para um departamento, sabe? Tipo, cara, o meu banco de dados eu modelei desse jeito, tá? Então, tudo depende do que você quer para o seu banco de dados. Relação 1 para N. Vai ter uma entidade relacionada a muitas outras entidades. Então, o departamento ele pode possuir vários funcionários, mas não vai ter nenhum funcionário que pertence a mais de um departamento. Cada funcionário vai ter PD só para um. Então, de novo, né, é um departamento, N funcionários. E não tem essa via de mão dupla. Então, um funcionário é só um departamento, por isso é 1 para N. E se for muitos para muitos, a gente chama de N para N. A gente vai ter várias entidades relacionadas a várias outras entidades. Então, por exemplo, um projeto que possam participar vários departamentos e vários departamentos podem participar de vários projetos. Eu dou assim mais para frente, mas vamos supor um projeto de um aplicativo, a gente vai ter os 2 departamentos participando, tanto o departamento do SIC quanto do N, que eu dei exemplo aqui. E esses 2 departamentos vão ter vários projetos, vai ter de um circuito, vai ter um aplicativo, vai ter várias coisas e nada impede do outro existir. Beleza? Então, vou mostrar um pouquinho na prática, por exemplo, das localizações. Porque, que nem eu comentei, cara, não tem como dar array. Não tem como armazenar coisas multivaloradas dentro de uma tabela SQL, né? A linguagem não funciona desse jeito. Então, o que a gente faz numa situação como essa? Nesse caso, a gente tem que modelar o nosso banco de dados para ter uma entidade. Uma entidade para os endereços, para as localizações, né, que eu dava o nome ali. E isso configura um relacionamento. E eu circulei essa tabela aqui porque a gente vai identificar a qual departamento esse local pertence, né? E aqui eu fiz como se cada local só pudesse pertencer a um departamento, né? Na prática, a própria NB não funciona desse jeito que eu botei aqui, mas mais como exemplo. Quando eu quero olhar a qual departamento o prédio de SIC estatística pertence, eu vou olhar o ID departamento 1, eu sei, ID 1, eu sei que ele pertence ao departamento de ciência e computação. E assim vai para todas as linhas dessa tabela aqui. Então, note que a gente usou a chave primária de uma tabela. Então, da tabela de departamentos, a gente usou a chave primária de cada linha dela para poder indicar a relação com outra tabela. E esse atributo a gente chama de chave estrangeira, ou em inglês, né, foreign key, por isso a gente abrevia para FK. Então, aqui são os FKs de departamentos na entidade de endereços. Beleza? E aqui é a representação, que é bem comum na literatura. A gente nesse trecho não utiliza muito essa representação, mas vocês devem ver por aí se for estudar e tal. De entidades como os retângulos e esse losango, esse diamante para poder falar as relações. E a gente indica aqui se ele é 1 para N, N para N, 1 para 1, aqui no meio. Beleza? Então tá. Então para finalizar então, a gente tem que ter todo um cuidado especial para relacionamentos N para N. Porque, de novo, né, não dá para ser algo multivalorados. Então dá para pegar departamentos, projetos e botar um array de projetos lá dentro. Não dá. Então o que a gente tem que fazer, o que a gente faz no caso, é criar uma tabela, criar uma entidade puramente para servir como um indicador de relação entre essas duas entidades. Que a gente chama de tabela relacional. Então aqui a gente pode pegar cada linha para ver de exemplo. Vai ter a tabela departamento-projeto, vai ter o ID do departamento, vai ter o ID do projeto, e cada linha eu vou lá ver. Vambora. ID de departamento 1, ID de projeto 1. Eu sei que no projeto 1, que é o aplicativo, o departamento 1, que é o SIC, está envolvido. Beleza. Aqui, departamento 1, projeto 2. No projeto 2, o circuito, o departamento 1, que é o SIC, está envolvido.
departamento 2, projeto 2. No projeto 2, que é o circuito, o departamento 2, que é o N, está envolvido. Então, por meio dessa tabela, a gente consegue fazer toda a pesquisa e consegue modelar esses dados da forma que a gente quiser para poder apresentar relações N para N, em que vários departamentos têm vários projetos e vários projetos, né, têm vários departamentos. Beleza? E, no geral, é isso. Muito obrigado aí por acompanhar os slides, foram feitos com muito carinho para vocês. E agora eu vou mostrar na prática, por meio da plataforma DBDiagram, como que a gente modela esse banco de dados, como a gente prepara eles para ir realmente para a prática. Beleza? Vambora! E aí, gente, beleza? Vamos agora para a segunda parte da nossa aula. Estou gravando isso aqui outro dia, então tá meio esquisito para mim, mas vamos lá. E aqui é uma parte um pouquinho mais prática, eu vou mostrar para vocês como funciona o DBDiagram. O DBDiagram é esse site aqui, só precisa no Google DBDiagram, você que é alfabetizado, põe as letrinhas lá que vai dar tudo certo. E ele te permite criar modelos de banco de dados, não necessariamente no modelo 100% teórico, científico, coisa, né, bem rígida da literatura de banco de dados, mas é um modelo muito útil, muito prático, que se aproxima bastante do que a gente vai usar para poder criar nosso banco de dados quando for construir nosso back-end, beleza? Então, vou mostrando. Aqui ele tem duas interfaces. Aqui ele tem uma parte de texto, né, como se fosse um editor de texto. Dá para diminuir, aumentar isso aí como você quiser. Tem algumas opções para você compartilhar, né, fazer conjunto, histórico, exportar, importar em PDF. Até para PostgreSQL e MySQL você consegue importar, né, para Rails no esquema. São funcionalidades um pouco mais complexas da gente fazer. A gente geralmente não faz isso, a gente faz mais para planejar e vai construindo aos poucos nossa aplicação. Tem um modo escuro também, mas eu tô acostumado com esse modo claro aqui. Então foi mal quem gosta de modo escuro. Eu também geralmente gosto, mas vou usar esse modo claro hoje. Aqui a gente vai escrever e aqui vai aparecer o esquema que a gente foi escrevendo. Então, beleza, como é que é a sintaxe do banco de dados? Ele vai ter entidades, né, que nem a gente lembra, e relacionamentos. Como que a gente vai marcar isso aí? A gente vai interpretar, né, que não comentei, cada entidade com uma tabela. Então, vou criar uma table e eu vou criar a tabela que eu estava usando como exemplo, a tabela departamentos. Eu tenho que usar aqui um SD, isso aqui vai fazer mais sentido para vocês daqui a pouco. Vou dar aqui o padrão, ID, que é um int, e ele vai ser uma primary key e ele vai incrementar. Eu acho que assim a sintaxe perfeita, né? Ele está até mais destacado. Se eu tirar isso aqui, ele deixa destacado, ele está aqui em negrito justamente por ser uma primary key. E esse incremento é mais pela própria sintaxe mesmo, isso é aquela coisa que eu comentei, né? Ele sempre quer incrementando. Se tiver 1, o próximo vai ser o 2, se tiver o 2, o próximo vai ser o 3, se apagar o 3, o próximo vai ser o 4. Então, é mais pra gente deixar claro que é essa forma que a gente construiu o ID, mas isso é bem secundário, tá? E aqui, vocês veem que eu coloquei int, né, como o tipo dela. O DBDiagram, se não me engano, ele tem alguns tipos padrões, mas se eu colocar qualquer coisa aqui, batata, ele vai entender que é do tipo batata. Então, mas eu vou deixar o int, porque faz mais sentido para ser um ID, certo? Então vamos lá. O que mais tinha no nosso departamento? Ele tinha um código, que vai ser um string. Ele tinha um nome, que é o do string. Um número de funcionários. E aqui eu vou fazer assim, né? Você não pode separar. Número de funcionários. Um inteiro, faz mais sentido. Não dá para ter meio funcionário do departamento. E tinha localização também naquele modelo, né, de 1 para n. Então, vamos montar agora a tabela localizações. Então, table localizações as L. Vai ter também um ID, né? Vou até copiar essa linha aqui, porque basicamente todas as entidades que eu criar, eu vou querer ter esse ID como uma primary key, como algo que vai se incrementando. Ela vai ter o endereço, né? O local, pode ser assim, vai ser um string. E ela vai ser o ID departamento. Então, departamento. Eu pensei em inglês, depois do seu sotaque, mas. Departamento ID vai ser um inteiro. E beleza, você tem aquelas coisas, dá pra você entender. Você vai olhar aí no departamento ID, deve ter uma relação nisso aqui. Mas é mais fácil se tiver uma coisa ligando. Aqui eu posso até usar o próprio DBDiagram para fazer isso aqui. Ele vai fazer a sintaxe, né? O ideal, na verdade, é você escrever. Por isso a gente coloca o D e o L, né? Para ficar mais sucinto. Então aqui eu vou botar tipo L.departamento. E aqui ao invés de departamentos eu vou botar D.id. Então ele vai entender, né, que o D é o departamentos, o L é as localizações. Eu vou usar a coluna ID para referenciar a coluna departamento ID. Então, a direção dessa setinha aqui também importa. Então, você vê que está, né, no 1 para N. Então, uma localização vai ter um departamento e um departamento vai ter várias localizações.
Não, esse aqui tá errado, não? A coisa tá melhor. Então, um departamento vai ter várias localizações e uma localização vai ter só um departamento. Então, essa é uma coisa que a gente quer. A gente pode dar esse botão aqui de auto range para deixar ele mais bonitinho, né? E aqui com dois é bem tranquilo, mas quando vocês verem quando a gente montar uma base de dados mais complexa, que vai ter instalações 10, 12, 15 entidades, esse botão ajuda legal. Tem um highlight para poder mostrar bem todas as relações, né? Então, de novo, quando tiver várias relações, esse highlight pode até atrapalhar, né? Muita coisa na tela, mas às vezes é bom você dar uma visualizadinha e aqui, como é pouca coisa, fica bem tranquilo. Você pode movimentar, posso fazer do jeito que eu quiser aqui. Ele é bem legal de usar. Então é basicamente isso aqui. As tags de d'água, você pode deixar esse código bem limpo, pode importar, pode jogar no VS Code. Geralmente a gente coloca até um arquivo TXT no nosso repositório de vez em quando, então um TXT com link para o DB-Diagram, enfim. Tem várias formas de se fazer isso. Mas aqui a sintaxe é basicamente essa: table, nome da tabela, o S alguma coisa, geralmente uma letrinha só, às vezes duas, né, se tiver duas coisas com D, enfim. Mas uma letrinha para poder representar. E aí os atributos, você vai colocar sempre o nome, o tipo e algumas propriedades, né? Aqui no caso a gente vai se preocupar mais com o ID, que vai ter, né, primary key e increment, mas pode botar uma coisa tipo unique também, para ter certeza que seja único o código. Por exemplo, se eu quero que o código seja algo único, eu coloco esse atributo, mas aí também, de novo, é mais coisa para incrementar, para deixar seu modelo um pouco mais verossímil, mais próximo do que você realmente vai construir. Isso aqui é muito mais a referência para você poder usar durante realmente botar na prática. E para fazer as referências, né, as relações, você pode fazer aqui pelo arrastando as coisinhas mesmo, apesar de não indicar muito. E aqui a sintaxe, você vai botar ref, dois pontos. E aí você pode tanto usar, entre aspas, né, o nome da coisa, então tipo localizações certinho. Localizações. Como você pode usar só o S, né, só a representação dele, que é muito mais fácil, mais simples. E aqui a direção certinha vai importar. Então aqui vai ter a relação 1 para N, porque vai ter um departamento para localização. Se eu fizer isso aqui, ficaria N para 1, né? Não estaria correto dessa forma. Então se atentem a isso aqui também, beleza? Então, no geral é isso. Na aula prática de vocês, a gente vai construir um banco de dados aqui no DB-Diagram, usando todos os conceitos que eu usei nos slides para poder deixar ele certinho. E é isso. Vejo vocês aí na aula presencial no fim da semana. E fiquem bem. Valeu.